quero trazer um recado agora, mas muito sério. Mas é um recado que vai mexer com toda certeza com o teu estado espiritual e vai levar você não a esta crença do mundo, porque a crença do mundo está naquilo que ele pode tocar, apalpar, naquilo que os olhos podem ver. E é o que tem acontecido com muitas pessoas que servem a Jesus. Eu fico às vezes impressionado quando eu vejo pessoas dizendo: eu sou de Deus, Deus está comigo, mas a vida delas é cheia de atrapalhos e elas estão cheias de reclamações, de lamúrias, de lamentos. E pastor, eu não sei mais o que eu faço, porque eu já tentei, já lutei, já pelejei e não consigo, pastor, não dá certo para mim, e nada dá certo, e nada dá certo, e nada dá certo, e nada dá certo, e a pessoa fica neste nada dá certo. E às vezes a gente olha para a palavra de Deus e toma até um susto, porque o que o Senhor Deus fala na palavra dele é o contrário do que sai da boca de muitos que se dizem de Deus. É o que sai da boca de muitos que estão aí dizendo: eu creio em Deus, eu sou de Deus, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha crença, eu tenho a minha religião. E a pessoa tem a crença, tem a fé, tem a religião, tem a igreja, tem isso, tem aquilo, e vive uma vida fora daquilo que Deus estabeleceu. Está certo isso? Não está certo. Se ela tem uma crença, uma fé, uma religião, se ela diz que é de Deus, ela tem uma fé em Deus, ela tem que viver aquilo que Deus fala na palavra dele. É mais ou menos como a pessoa trabalhar numa empresa e ela não se adequar ao estatuto daquela empresa, às normas daquela empresa, ela vai ser demitida. Ela não vai ter as recompensas, o salário e as demais recompensas de ser um trabalhador daquela empresa. Pois é, nós temos que nos adequar àquilo que Deus fala. E tem um texto bíblico em aos Romanos, capítulo 4, no versículo 17, que eu quero chamar agora a sua atenção. Diz assim o Senhor Espírito Santo: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Isso aqui está sendo falado acerca de Abraão. Isso aqui é Deus falando para Abraão. E continua: perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O que aconteceu com Abraão não é diferente do que acontece na maioria das pessoas. O Abraão estava diante de uma impossibilidade humana. Deus disse que daria a ele um filho, mas os anos já tinham passado e ele já estava ali, já em plena velhice, e a Sara também já nem tinha mais o costume das mulheres, ou seja, a madre dela já estava, digamos, sem vida, sem fertilidade. Ela já não tinha mais condição, ela não tinha mais um corpo fértil para gerar uma criança, para gerar um filho. E em alguns momentos o Abraão ficou ali: mas Deus, e a minha idade? E o que eu vou fazer? E Deus disse: não, Abraão, eu vou cumprir aquilo que eu falei. Eu disse que vou dar um filho e eu vou te dar o filho. E o Abraão creu. O Abraão creu naquilo que Deus tinha falado. E sabe o problema de muitos que agora estão me assistindo? Gostaria que você prestasse bem atenção. Sabe o problema de muitos que agora estão parados diante deste televisor me assistindo? Eles não creem naquilo que Deus falou. Deus falou na palavra dele. Deus relatou que pelas pisaduras de Jesus ela foi sarada, mas ela acredita mais na doença, nos sintomas, nos exames, do que naquilo que Deus falou. E se nós acreditamos naquilo que está diante da vista e não naquilo que está na palavra de Deus, nós não estamos crendo no Senhor, não estamos vivendo a vida de fé que a Bíblia diz que o justo viverá da fé, o que pratica a justiça, o que anda pela palavra do Senhor. E aonde está a fé desta pessoa? Esta que está crendo muito mais nos exames, nos resultados
diante dos olhos. E o que vai acontecer com esta pessoa? Deus não vai operar. E ela vai orar, e ela vai fazer campanha nas igrejas, ela vai buscar, ela vai gritar, ela vai desesperar, ela vai chorar, e Deus não vai poder fazer nada. Você tem que crer naquilo que Deus falou, não naquilo que está diante dos seus olhos. O teu filho piora a cada dia, e cada dia aprofunda-se mais no vício, e cada dia fica mais rebelde e desobediente. O teu marido está cada dia mais revoltado, cada dia mais distante, cada dia mais frio no conjugal. A tua esposa está cada dia pior, está cada dia isso, está cada dia aquilo. A sua vida financeira parece estar cada dia apertando mais, e você cada dia mais endividado, e você não sabe o que fazer, e agora que situação, que decisão tomar, e você não sabe o que fazer. Você tem que buscar a Deus. Você tem que crer naquilo que está na palavra dele, buscar na palavra dele aquilo que ele falou. E o que ele falou acerca da tua vida financeira? Ele diz lá na palavra dele, em aos Filipenses capítulo 4, no versículo 19, ele diz: Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as nossas necessidades. Todas. Jesus em glória vai suprir todas as suas necessidades. Ele não falou isso? Falou. Então ele vai suprir. Você não tem que ficar envergonhado diante do credor. Você não tem que ficar envergonhado diante das necessidades. O Senhor quer honrar você. O Senhor quer te abençoar. Ele quer te dar as vitórias financeiras. Pastor Jairo, por que Ele não está dando a vitória a mim? Porque você está crendo no problema e não na palavra dele. Se o Abraão ficasse crendo na impossibilidade humana e não na palavra do Senhor, Deus não daria a ele o filho. Deus deu o filho a Abraão, ele com 100 anos, e a Sara com 90 anos, quando nasceu o Isaac. Deus deu essa vitória porque ele creu na palavra de Deus, creu em Deus, creu que Deus era o Deus que vivificava os mortos. Ele creu que Deus era capaz de colocar vida no ventre de uma senhora idosa que já tinha amortecido o seu ventre, que não tinha mais chance humana aos olhos da ciência, aos olhos da sabedoria humana, não tinha mais condições, não tinha mais solução. Mas o Senhor deu ali a vitória, e deu a vitória, e deu o Isaac, e deu aquilo que o Abraão estava crendo, porque o Abraão creu naquilo que Deus falara e não naquilo que estava diante dos olhos. Você está crendo naquilo que Deus fala ou nos problemas que estão diante de você? Você está crendo em Deus ou você está crendo nos problemas? Diga para mim, responda para mim agora. Isto, pode responder. Você está diante do Espírito Santo, Ele está diante de você. E Ele quer agora ouvir dos seus lábios: pastor, de fato, eu estou crendo nos problemas, eu estou crendo no que os meus olhos estão vendo, eu estou crendo que o problema do filho está piorando, eu estou crendo que o meu marido está cada dia pior, eu estou crendo, pastor, eu estou crendo que a minha vida financeira vai de mal a pior. Você está crendo no que diz os lábios das pessoas à sua volta, no que diz os exames? Você está crendo no que os teus olhos estão vendo? E quanto você deveria crer naquilo que diz na palavra do Senhor? E aí, findando o versículo 17 aqui, ele diz que Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Para Deus as coisas não têm que ter lógica. A lógica é algo humano. As coisas de Deus não têm lógica. Deus opera através da fé. Então não tem essa história de que isso é possível, aquilo não é possível. Para Deus não existe isso. Deus pega ali o coração que não presta mais, que já não bate mais, que precisa agora até ali de um transplante. Deus vai lá e põe um coração novo, se a pessoa crê. Ele faz isso. Deus troca o coração, troca o rim, troca o cérebro. Deus troca isso, troca aquilo outro. Deus para o sol, para a lua, abre o mar. Para Deus não há impossível. Mas o que falta, pastor? Falta pessoas creem como Josué creu. O Josué estava numa batalha e de repente o sol já caminhou para se pôr e o Josué